Dizem que você é o que come. E se isso for verdade, então, a julgar pelas pérolas que eu estou para te mostrar, a maioria de nós pode estar correndo um grande perigo. Você pode não saber, mas muitos dos alimentos que você come todos os dias contêm toxinas, parasitas e venenos ocultos que podem causar efeitos colaterais bem perturbadores e às vezes mortais. De cerejas venenosas a sushis infestados de vermes. Prepare-se para ver a verdade aterrorizante por trás dessas guloseimas bem saborosas. Carne processada. Se você é 100% carnívoro, eu tenho umas notícias para você. A carne processada pode ter um sabor delicioso, mas traz alguns riscos bem alarmantes. Acontece que qualquer tipo de carne modificada para ter um sabor melhor ou aumentar a sua vida útil, como o salame, bacon ou até salsichas, é classificado como cancerígena do grupo 1, pela Agência Internacional de Pesquisa sobre o Câncer. Isso significa que, com base em inúmeros estudos extensivos, os cientistas estão certos de que comer carne processada pode aumentar o risco de ter câncer. O problema vem da forma como a carne processada é preparada. Nitratos e nitritos são usados para manter a carne fresca por muito mais tempo. Mas quando os comemos, nosso corpo pode convertê-los em substâncias químicas chamadas nitrosaminas, que podem danificar o nosso DNA, contribuindo para o risco de câncer ao longo do tempo. Quando a carne é cozida em altas temperaturas, como no churrasco, mais desses compostos nocivos são produzidos, aumentando esse risco ainda mais. De fato, um estudo com 500 mil de consumidores de carne do Reino Unido descobriu que comer 76 gramas de carne vermelha ou processada por dia, o equivalente a apenas 3 fatias de presunto, aumenta o risco de você desenvolver câncer de intestino em 20%. Isso não significa que você tem que ser vegano, mas os nutricionistas concordam que limitar a sua ingestão de carne processada é com certeza uma escolha muito saudável. Então, em vez de sair comprando bacon, experimente algo não processado, como, sei lá, um frango caipira, peru ou mesmo uma alternativa sem carne. Se esses fatos surpreendentes desanimaram você, clique no botão de curtir. Mas se você não consegue de jeito nenhum abrir mão daquele churrasquinho de fim de semana com os amigos, então aperte o botão de se inscrever. E considerando que eu posto conteúdos fascinantes todos os dias da semana, clicar nos dois é uma opção igualmente saborosa. Agora vamos provar alguns alimentos um pouquinho mais perigosos por aí. Casu marzu. De mozzarella a parmigiano reggiano. A Itália é realmente famosa por seus deliciosos queijos, mas você sabia que a ilha italiana da Sardenha abriga o queijo mais perigoso conhecido no mundo, uma especialidade regional com um ingrediente muito secreto de revirar o seu estômago? O casu marzu, que literalmente significa queijo podre, obtém o seu notório sabor maduro por conta de milhares de larvas vivas. Não tô brincando. Para produzir essa iguaria de levantar as sobrancelhas, uma roda de queijo infestada de moscas é armazenada em uma cabana escura por uns 2 a 3 meses. Os ovos da mosca eclodem em larvas, que mastigam o queijo, o digerem e depois o excretam na forma de um creme espesso e bem macio. Comensais corajosos, em seguida, espalhavam esse queijo cremoso em pãezinhos achatados e então comiam. Existem 2 regras para comer o casu marzu. Regra 1. Sempre feche os olhos antes de você dar uma mordida. As larvas de mosca do queijo, usadas para fazer o casu marzu, podem pular até 15 centímetros de altura. E você não quer uma delas no seu olho. Segunda regra. Uma vez que o pedaço estiver em sua boca, certifique-se de mastigar muito bem. Se você acabar engolindo alguma larva viva, ela pode ficar presa em seus intestinos, potencialmente resultando numa infecção parasitária. É por esse motivo que é ilegal comprar ou vender esse casu marzu, tanto na União Europeia quanto nos Estados Unidos. Apesar de sua reputação como um perigo para a saúde, os sardos afirmam que o queijo é um poderoso afrodisíaco. Queijo de larva para dar uma turbinada? Deixa aí nos comentários o que você acha. Suco de frutas. Tá bom, vai, o suco de frutas não é exatamente um alimento, por assim dizer. Ele é feito de comida. Mas vou falar disso mesmo assim. Você pode ficar chocado em saber que, segundo o especialista em obesidade nos Estados Unidos, Robert Lustig, se contarmos as calorias, suco de frutas é pior para você do que refrigerantes. Parece uma loucura, mas um estudo de 2019, com 14.440 adultos americanos, descobriu que cada porção diária de 340 ml de suco estava associada a um risco de mortalidade 24% maior, comparado com não beber nada.
A mesma quantidade de refrigerante, no entanto, só aumentou a taxa de mortalidade em apenas 11%. Então, por que o suco é tão ruim para nós dessa maneira? Bem, a maior parte dos açúcares nas frutas é a frutose, que tem alguns efeitos colaterais bem prejudiciais. É viciante e pode induzir nossos cérebros a pensar que ainda estamos com fome, mesmo quando já consumimos calorias o suficiente. Mas quando comemos um pedaço de fruta, o teor de fibra neutraliza esses efeitos, retardando a absorção de frutose, e isso ajuda você a se sentir mais saciado. Enquanto isso, o suco libera os açúcares da fruta, enquanto a maior parte das fibras é perdida. Então, como resultado, beber o suco tem bem menos benefícios para a sua saúde do que comer as frutas, e também está ligada à obesidade, cárie dentária e aumento do risco de diabetes tipo 2. Caramba! Por mais saboroso que um copo de suquinho de laranja pode ser, acho que eu vou ficar com um copinho de água de agora em diante. Fugu. Será que você estaria disposto a arriscar a morte certa para comer isso? O que você está vendo é o sushi de baiacu, também conhecido como fugu, que é uma iguaria muito procurada no Japão. O peixe é supostamente tão delicioso que todos os anos as pessoas estão literalmente morrendo de vontade de experimentar. Eu não estou exagerando. Os baiacus produzem a tetrodotoxina, um veneno 1.200 vezes mais mortal do que o próprio cianeto. Cada um desses baiacus contém o suficiente para matar 30 pessoas, e não existe nenhum tipo de antídoto. Mas independente disso, muitos chefes japoneses passam 2 a 3 anos ganhando uma licença especial que lhes permite preparar o fugu e então servi-lo, depois de remover com todo o cuidado a sua pele e os órgãos tóxicos. Por conta do treinamento intensivo necessário para obter uma licença de preparação de fugu, esse prato pode acabar custando mais do que $200. Dado que comer fugu preparado incorretamente pode causar paralisia e morte, foi banido na União Europeia, no Reino Unido e na maior parte dos Estados Unidos. Mas se você quer absolutamente experimentar, lembre-se de que quase todas as fatalidades acontecem quando as pessoas não treinadas ou não licenciadas preparam esse tipo de peixe. Portanto, certifique-se de que o seu fugu seja servido por um profissional de baiacu. Pimentas de pimentão vermelho. Uma pimenta malagueta picante pode deixar você sentindo bem quente e incomodado, mas poucas pessoas percebem que os efeitos colaterais de mastigar uma pimenta realmente quente pode ser muito mais horríveis do que uma péssima visita ao banheiro no dia seguinte. É claro que as pimentas não podem realmente queimar você, a menos que estejam pegando fogo enquanto você come. Em vez disso, as pimentas contêm um composto químico chamado capsaicina, que ativa os neurônios em nossos cérebros responsáveis por sentir calor. Isso engana os nossos cérebros para ativar o sistema de defesa contra queimaduras. E geralmente aqui é onde começam os problemas. Isso pode causar inflamação, pois os vasos sanguíneos enviam muito mais sangue para a área afetada. Vômitos, enquanto seu estômago tenta se livrar do que quer que o esteja queimando, e até mesmo bolhas, pois o seu corpo começa a inflar sacos cheios de líquido para proteger os tecidos mais profundos. Quanto mais quente a pimenta, mais extremos vão ser os efeitos colaterais, pois nossos corpos tentam apagar essas chamas imaginárias. Se você quer evitar esses sintomas, dê uma olhadinha na escala Scoville antes de pegar a sua próxima pimenta. Essa escala mede a concentração de capsaicina em diferentes variedades de pimenta, classificando quão picantes são. A sua pimenta jalapeño comum tem uma medida mais ou menos de 5.000. Enquanto a pimenta fantasma, que possui 1 milhão de unidades de calor, é tão quente que até foi armada pelo exército indiano na forma de granadas de pimenta para atacar os inimigos. Enquanto isso, a pimenta mais quente oficial do mundo, conhecida como Carolina Reaper, chega a impressionantes 1.569.300 unidades de calor. Existe até uma pimenta nova conhecida como Pepper X, que supostamente possui impressionantes 3.180.000 unidades Scoville. Embora esse número absurdo não tenha sido confirmado oficialmente. E você, seria maluco o suficiente para experimentar a pimenta X? Diz aí pra mim nos comentários. Refrigerante selvagem. Todos nós sabemos que refrigerantes não são bem a escolha mais saudável, mas você sabia que o excesso de açúcar em bebidas açucaradas pode acabar danificando as células, fazendo com que pareçamos mais velhos? Um estudo recente descobriu que pode realmente alterar as partes de nossos cromossomos ligadas ao envelhecimento, que são conhecidas como telômeros. Beber uma porção diária de menos de 600 ml ao longo de 3 anos
levou a mudanças consistentes com o envelhecimento, de 4 a 6 anos, para uma pessoa que não bebe refrigerante. Durante períodos mais longos, essas mudanças podem murchar a sua pele e aumentar o risco de morte precoce. Infelizmente, bebidas dietéticas não são muito melhores. Embora contenham menos calorias, elas estão cheias de adoçantes artificiais, que podem realmente fazer com que você ganhe peso. Quando provamos adoçantes artificiais, nosso cérebro assume que acabamos de consumir açúcar e se prepara para um influxo de calorias. Mas quando isso não acontece, nós ficamos desejando as calorias que nossos cérebros estavam esperando. Isso faz com que nós acabamos comendo um pouquinho demais. Então, com tantos riscos assim para todos os lados, provavelmente é melhor tentarmos evitar essas bebidas açucaradas. San Nakji. Você teria coragem de comer um polvo se contorcendo? Por mais grotesco que possa parecer, esse prato é realmente considerado uma iguaria na Coreia. Ele se chama San Nakji e é feito matando um pequeno polvo e comendo ele enquanto a atividade nervosa residual o mantém se contorcendo dentro da sua boca. Essa iguaria incomum vem com um pequeno risco de saúde substancial. Se os clientes não mastigarem muito bem a comida, isso pode acabar sendo mortal. Mesmo depois que o polvo é morto, as ventosas localizadas em seus tentáculos ainda podem se prender às superfícies. Ou seja, elas podem grudar no interior da sua boca ou da sua garganta ao descer. Uma vez anexados, os tentáculos podem ser diabolicamente difíceis de remover, criando um risco de asfixia. Na verdade, 6 corajosos clientes morrem todos os anos por engasgar com esse San Nakji. Você pode chamar isso de vingança do polvo, mas eu chamo isso de uma razão para nunca comer essa coisa. Salmão de viveiro. Existe uma coisa suspeita no salmão de viveiro. Talvez seja o fato de que, apesar de ser rico em ômega 3, é absolutamente cheio de substâncias químicas incrivelmente nocivas. Mais especificamente, os espécimes noruegueses desse peixe são excepcionalmente ricos em bifenilos policlorados, ou então apenas PCB. Produtos químicos industriais perigosos, que foram proibidos dos Estados Unidos desde 1976. Os PCBs foram usados para isolamento em equipamentos elétricos, mas quando consumidos inadvertidamente por seres humanos, eles são classificados como uma causa provável de câncer e são conhecidos por danificar o sistema imunológico, e também causando problemas de reprodução. Então, como esses produtos químicos acabaram no salmão de viveiro norueguês? Bem, os salmões de viveiro são alimentados com pellets feitos de restos de pequenos outros peixes, como consequência do descarte inadequado de resíduos pelas fábricas ao longo dos cursos d'água em que residem. Cada um desses pequenos e peixes individuais contém vestígios de PCBs e outros produtos químicos industriais nocivos. Quando vários peixes são concentrados em apenas uma única pelota, o resultado é excepcionalmente alto nesses produtos químicos. O salmão de viveiro consome esses pellets, absorvendo os PCBs em seus tecidos adiposos, que no final do processo são todos consumidos por seres humanos. Em 2018, pesquisadores de toxicologia descobriram que o salmão de viveiro continha 5 vezes mais toxinas em geral do que qualquer outro tipo de alimento que eles testaram. Então, da próxima vez que comer peixe, você pode querer ficar com um tipo mais selvagem. Fast food. Com altos níveis de açúcar, sódio, gorduras saturadas, carboidratos e calorias, o fast food realmente não é a comida mais saudável. A maioria das pessoas percebe que o consumo regular de fast food está ligado à obesidade, doenças cardíacas e também diabetes. Mas você sabia que também é ruim para o seu cérebro? Um estudo feito no ano de 2011, publicado na revista Public Health Nutrition, descobriu que aqueles que comem fast food com frequência são 51% mais propensos a sofrer de algum tipo de depressão. Embora sejam necessárias mais pesquisas para estabelecer precisamente o que causa essa ligação, os cientistas concordam que comer junk food afeta os nossos cérebros de várias maneiras preocupantes. Uma pesquisa da Western University em Ontário, por exemplo, revelou que o consumo excessivo de alimentos altamente calóricos pode realmente reestruturar o seu cérebro inteiro. Isso resulta numa deficiência de controle de impulsos e desejos. Isso acontece porque comer junk food desencadeia a liberação de dopamina, o que dá a nós uma poderosa sensação de bem-estar. Se experimentarmos isso com muita frequência, o nosso cérebro responde reduzindo o número de receptores de dopamina. Ou seja, isso significa que precisamos consumir mais junk food para atingir o mesmo nível de dopamina. Com essa tolerância mais alta, os comedores regulares de junk food podem começar a se sentir mais infelizes se não receberem a sua dose.
O melhor conselho é reduzir ao mínimo o fast food se você quer manter a sua mente e o seu corpo em ótimas condições. Cerejas. Você sabia que todas as cerejas contêm um veneno mortal? A saborosa frutinha vermelha é segura para comer, mas o caroço da cereja contém uma substância natural chamada amidalina. Quando nós ingerimos esse composto, nossos corpos o decompõem, o transformando no infame veneno cianeto. Em quantidades significativas, isso pode ser um veneno. Mas não entre em pânico. Você provavelmente vai ficar bem se engolir por acidente um carocinho de cereja inteiro. O veneno, na verdade, está contido nas sementes do centro desse caroço, que não pode ser digerido. Isso significa que, na maioria das vezes, vai passar intacto pelo seu sistema, impedindo que seu corpo absorva essa substância letal escondida em seu interior. No entanto, se você cortar, esmagar ou até mastigar esse caroço, o veneno pode entrar na corrente sanguínea, impedindo que as células usem o oxigênio. A quantidade de amidalina em um poço varia de cereja para cereja, porém, geralmente, 2 ou 3 delas são o suficiente para produzir sintomas potencialmente mortais. Outras frutas de caroço, incluindo damascos, ameixas e pêssegos também, contêm essa substância venenosa, embora você provavelmente tenha um risco de se engasgar com elas. Da mesma forma, as sementes de maçã também contêm amidalina, embora a quantidade seja tão pequena que levaria mais ou menos umas 100 sementes para matar você. Ainda assim, deve ser melhor evitar mastigar sementes de maçã como se fossem amendoim. Cachorros quentes. Como você já sabe, as carnes processadas aumentam o risco de câncer, mas essa não é a única razão pela qual você pode querer vencer o seu hábito de cachorros quentes. Esses lanches em forma de salsicha são, na verdade, uma das principais causas de asfixia em crianças menores de 14 anos. Ou seja, isso significa que esses alimentos têm que ser servidos com muita cautela. Mas faz todo sentido quando você pensa. Cachorros quentes são macios, escorregadios e do tamanho perfeito para bloquear uma via aérea. Na verdade, a Academia Americana de Pediatria está tão preocupada com o risco que, em 2010, eles pediram aos fabricantes para redesenhar o icônico formato de seus cachorros quentes. Até que isso aconteça, porém, você pode querer fatiar os seus cachorros quentes em fatias finas antes de servir às crianças. Ou você mesmo, se você não confia em si mesmo. Você tem alguma ideia para o novo formato do cachorro quente? Diz aí pra mim nos comentários. Bagels. Você acreditaria em mim se eu dissesse que os bagels são um dos alimentos mais perigosos que pode ter na sua cozinha? Isso pode ser verdade, mas não pelas razões normais que tornam os alimentos perigosos. Todos os anos, mais ou menos 2.000 americanos acabam no pronto-socorro, com suas mãos cortadas ao preparar bagels. Na verdade, esses pequenos acidentes são tão comuns que os médicos têm até mesmo um nome para isso. BRI, do inglês, lesões relacionadas a bagels. O problema é que para cortar os bagels, é necessário mantê-los no lugar de alguma forma. É por isso que a maioria dos BRIs acontecem com a mão dominante da pessoa, que precisa segurar o bagel escorregadio durante o processo de corte traiçoeiro. E bagels não são os únicos alimentos que você precisa cortar com atenção. Em 2019, pesquisadores da Emory University fizeram um alerta sobre uma epidemia de lesões causadas pelo corte de abacates. Foram relatados mais de 27 mil incidentes apenas entre os anos de 2013 a 2017. Os abacates são redondos e escorregadios, uma combinação arriscada quando se está manuseando uma faca, levando o fenômeno a ser apelidado de mão de abacate. Cuidado com os dedos, pessoal. Noz moscada. Você sabia que um dos seus temperos favoritos esconde um segredo tóxico? A noz moscada contém uma substância chamada miristicina, que pode afetar o sistema nervoso central, causando alucinações muito selvagens, vômitos e, em alguns casos extremos, a morte. Uma vez que a miristicina é absorvida no seu corpo, ela estimula a liberação de uma proteína chamada citocromo C, que causa a morte celular e, em quantidades significativas, pode levar à falência de órgãos. Como resultado, é altamente tóxico. Apenas uma colher de chá da especiaria é suficiente para causar sintomas de envenenamento por miristicina, e 2 colheres de chá podem simplesmente te matar. Mas, felizmente, a maioria das receitas que inclui noz moscada requer apenas pequenas quantidades e alimenta várias pessoas. Mas, com certeza, pense 2 vezes antes de polvilhar demais na sua gemada de Natal. Caso contrário, a miristicina pode fazer você ter uma experiência além da gastronomia. Amêndoas cruas.
Por mais inocentes e bonitinhas que pareçam, você pode pensar duas vezes antes de colher amêndoas silvestres. As amêndoas que vemos nas lojas são uma variedade saborosa conhecida como amêndoa doce. Porém, essas nozes têm um gêmeo maligno conhecido como amêndoa amarga, ou apenas amêndoa selvagem, que é altamente venenosa se comida crua. As amêndoas amargas contêm amidalina, a mesma substância encontrada nos caroços de cereja que falamos antes, que se decompõe em cianeto. Mesmo um pequeno punhado de amêndoas amargas é suficiente para causar envenenamento grave, enquanto algo entre 7 a 50 delas pode matar você, dependendo do peso. As amêndoas amargas já foram a única variedade existente, até alguns milhares de anos atrás, quando uma mutação genética se desenvolveu que inibiu a capacidade da noz de produzir amidalina. Isso deu origem à nossa amêndoa doce, que na verdade ainda contém amidalina, porém em pequenas quantidades, o que significa que comê-las não vai deixar você doente. E após milhares de anos de plantio seletivo, agora é realmente muito raro ver amendoeiras amargas. Na verdade, elas são altamente regulamentadas nos Estados Unidos, onde é ilegal cultivá-las ou vendê-las comercialmente para alimentos. Mas ainda são consumidas em algumas partes do mundo, e podem se esconder em bolos de frutas alemães, xaropes gregos e até mesmo Kit Kats japoneses. Mas você não precisa se preocupar tanto com isso. Essas amêndoas amargas são bem cozidas para reduzir o teor de amidalina, tornando-as relativamente seguras para consumo. Só não coloque amêndoas amargas se você comer apenas alimentos crus. A fruta Aki. Você já viu uma dessas frutas antes? Esse é o Aki, a fruta nacional da Jamaica, que desempenha um papel de protagonista em muitos de seus pratos tradicionais jamaicanos. O centro carnudo dessa saborosa guloseima tropical tem um sabor de noz e uma textura muito macia, e combina perfeitamente com peixe salgado. Mas tenha muito cuidado porque essa fruta Aki tem um lado escuro. Um Aki verde contém um veneno chamado hipoglicina, que causa uma doença conhecida como a doença do vômito da Jamaica. Como o nome pode sugerir, isso envolve náusea e muita diarreia bem desagradáveis, e em casos mais graves pode levar ao coma ou até mesmo à sua morte. Felizmente, as quantidades de hipoglicina diminuem massivamente à medida que a fruta amadurece, o que significa que são perfeitamente seguras para comer, mas no ponto certo. Então, da próxima vez que você estiver na Jamaica, lembre-se de procurar apenas as frutas abertas e mais maduras que você puder encontrar, a menos que você tenha um estômago incrivelmente forte. Macarrão e arroz. Você sabia que se você deixar arroz cozido ou macarrão fora da geladeira por muito tempo, eles podem sofrer uma transformação mortal para você? Os esporos de uma bactéria conhecida como Bacillus cereus geralmente vivem em massas e também em arroz mal cozidos, e podem sobreviver ao processo de cozimento. Quando um prato de arroz ou macarrão é deixado em repouso por várias horas à temperatura ambiente, esses esporos podem se transformar em bactérias, que se multiplicam e secretam toxinas nocivas, conhecidas como enterotoxinas. Uma vez absorvidas por nossos corpos, elas atacam nossos órgãos, causando desde vômitos até insuficiência hepática fatal. Cozinhar ou reaquecer ainda mais não vai remover as toxinas de sua comida. E várias cepas dessa bactéria resistente são bem tolerantes ao frio. Isso significa que podem continuar a sobreviver e se multiplicar, mesmo que você guarde o prato na geladeira. Dito isso, embora não seja 100% eficaz, colocar essas sobras na geladeira ainda continua sendo a sua melhor aposta para evitar que o arroz ou o macarrão sejam a causa de sua morte. Eu nunca iria esperar tamanha traição desses super-heróis da minha despensa. Ovos. Os ovos estão no centro de um intenso debate, e não me refiro a quem prepara ele bonitinho ou do jeito mais fácil. Durante anos, os cientistas vêm discutindo se seu alto teor de colesterol é ruim para a nossa saúde. O colesterol é uma substância gordurosa que nosso corpo usa para construir células, mas muito colesterol pode acabar entupindo nossos vasos sanguíneos, restringindo o fluxo sanguíneo e aumentando o risco de doenças cardíacas. De fato, um estudo feito em 2019 com 30 mil adultos descobriu que para cada meio ovo ingerido por dia, o risco de obter doenças cardíacas aumentava em 6%, enquanto o risco de morte precoce aumentou em 8%. Resumindo, os ovos são uma ótima fonte de proteínas e vitaminas, e têm inúmeros outros benefícios muito positivos para a sua saúde. Então, cortá-los completamente pode não ser muito sábio. A pesquisa ligou a fosfatidilcolina, um nutriente encontrado nos ovos, com um risco reduzido de Alzheimer. E a Associação de Cardiologia Americana sugere que até 7 ovos por semana podem fazer parte de uma dieta saudável. Só não se esqueça de cozinhá-los muito bem, pois os ovos crus podem transportar salmonela, uma bactéria que pode causar intoxicação alimentar muito grave.
A salmonela pode sobreviver mesmo que um ovo seja levemente cozido. Por isso é importante preparar os seus ovos para que fiquem bem cozidos. Seus amigos gourmetizados podem virar os olhos, mas a segurança alimentar é preciosa como uma gema. Castanha de caju. Você pode pensar que comeu 1 ou 2 castanhas de caju cruas em seu tempo, mas as castanhas de caju vendidas como cruas nas lojas foram torradas ou cozidas no vapor, removendo toxinas muito perigosas. Na verdade, cajus crus se parecem com isso. Eles são a semente de uma fruta agridoce, que é conhecida como maçã de caju. Enquanto os frutos são comestíveis, as cascas que contêm as castanhas de caju contêm urushiol, uma substância também encontrada na era venenosa. Isso pode causar erupções cutâneas ou queimaduras se tocar a sua pele, e é muito tóxico se for ingerido. Dependendo da sua sensibilidade à era venenosa, mesmo um punhado de castanhas de caju cruas e descascadas pode ser o suficiente para te matar, pois o urushiol pode vazar através da casca direto para as nozes. Então, a menos que você os cozinhe primeiro para remover o urushiol, você teria que ser maluco para comer um punhado de cajus realmente crus. Sushi. Se eu te dissesse que o seu sushi pode vir com um acompanhamento de vermes parasitas, você ainda comeria? Um recente estudo global mostrou que peixes usados no sushi agora estão infectados com 283 vezes mais vermes parasitas do que outros estudos realizados na década de 70. Embora as razões exatas para isso não tenham sido determinadas, é um conceito bem horrível. Na maioria dos casos, nossos sistemas digestivos matam esses vermes antes que eles possam nos causar qualquer dano. Mas em algumas raras ocasiões, eles podem se estabelecer em todo o nosso corpo e causar infecções desagradáveis. Basta você olhar para esses raios-x horríveis, mostrando um homem chinês com uma infecção muito grave por tênia, contraída por comer regularmente um sushi de baixa qualidade. Felizmente, incidentes tão extremos como esse permanecem raros, já que a maioria dos chefes de sushi é treinado para remover esses vermes. Mesmo assim, se você estiver fazendo o seu próprio sushi, é melhor você congelar o seu peixe antes, para que você mate qualquer larva indesejada. Ah, e nunca, em hipótese alguma, coma sushi de posto de gasolina. Aí você vai estar pedindo. Castanha do Pará. Você sabia que a castanha do Pará provavelmente é o ingrediente mais radioativo da sua cozinha? Bem, é verdade. E aqui vai o porquê. As castanheiras do Brasil podem crescer até incríveis quase 50 metros de altura e têm sistemas radiculares bem expansivos, que se enterram profundamente na terra para extrair minerais. Devido à composição mineral única de nosso país, o solo do Brasil contém quantidades excepcionalmente altas de um elemento radioativo totalmente natural, que é conhecido como rádio, que é absorvido pelas raízes das árvores para alimentar as nozes. Como resultado, é muito incrível saber que a castanha do Pará pode ser 1000 vezes mais radioativa do que outros alimentos que estão na sua cozinha, embora isso geralmente não seja o suficiente para se preocupar com nada. Dito isso, você pode ficar mais confortável escolhendo esses tipos de castanha não brasileiras. E vai ser mais fácil do que você imagina, já que 50% da oferta mundial agora é cultivada em sua vizinha, a Bolívia. Embora alguma radioatividade provavelmente ainda esteja presente, ela vai estar em um nível bem mais baixo, devido à concentração de elementos radioativos no seu solo. No entanto, onde quer que você obtenha suas castanhas, você não deve comer mais do que 3 delas por dia, pois elas são uma rica fonte de selênio, um mineral essencial que pode ser tóxico se ingerido em grandes quantidades. Vai ficar tudo bem, desde que você não enlouqueça, tudo com moderação. E aí, esse vídeo mudou a sua opinião sobre algumas comidas que você gosta? Diz aí pra mim nos comentários abaixo. Muito obrigado por assistir e até a próxima!